Temos estudado o Evangelho no registro de Mateus, palavra do Senhor. E hoje convido-os a abrirem suas Bíblias em Mateus no capítulo 5, para a leitura de 2 versos. Mateus 5, os versos 1 e 2. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e, como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos, e ele passou a ensiná-los, dizendo... E adiante, irmãos, no capítulo 7, os versos finais do capítulo. Versos 28 e 29 do capítulo 7, quando Jesus acabou de proferir estas palavras, estavam as multidões maravilhadas da sua doutrina, porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Ainda oremos. Amém. Cristo fala a seus súditos. Cristo fala a seus súditos. No nosso último culto ao Senhor, na semana passada, quando estudamos no capítulo 4, desde o 12 até o 25, aprendemos que o Senhor Jesus estava tomando uma atitude própria do rei, em resposta também, mas muito mais por conta de ser o seu ministério, àquele inimigo que se apresentara a ele pouco tempo antes. O ministério de Cristo era de tomar posse daquilo que o Senhor Todo-Poderoso deu ao homem, a autoridade de administrar a terra. Mas o homem pecou, abriu mão do que tinha, querendo ter o que não lhe era dado, e entregou ao usurpador. E o usurpador, como vimos no capítulo 4, verso 8, na semana passada, levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e lhe disse: tudo isso te darei se prostrado me adorares. A oferta do caminho curto. Aprendamos com o Senhor Jesus, caminhos curtos devem ser muito bem examinados, porque com frequência são caminhos de trapaça, são caminhos de corrupção. Este era com toda certeza. O Senhor Jesus o rejeita e responde como registra o versículo 10, retira-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele darás culto. E o diabo deixou, e a oferta que o diabo fez ao nosso Senhor é pertencente ao Senhor, pois Ele vitorioso na cruz, ressurreto dos mortos, tem todo o poder e autoridade sobre toda a criação, por seus próprios méritos, não pelo favor de um bandido, de um assassino, do usurpador, que é o diabo. Vimos então, na semana passada, a partir disto, que o Senhor Jesus encampou o terreno, e neste proclamava, verso 17, arrependei-vos porque está próximo o reino de Deus, o reino dos céus. E ele dizia isso repetindo a pregação de João Batista, mas diferente de João Batista, porque João dizia a sua pregação anunciando o que viria. Jesus era o que viria e estava lá, e iniciava então a proclamação do seu próprio reino, e o rei presente com o reino consigo, com a proclamação do verso 17, com o discipulado, como vimos até demoradamente no trecho dos versos 18 a 22, trazendo para si aqueles que o seguiriam para serem seus servos, seus discípulos, seus proclamadores. Vimos também as suas ações, isso percebemos no verso 23, ele ia ensinar, ele ia pregar, e pregava o evangelho do reino, do seu reino, ele curava as doenças e as enfermidades, ele agia, demonstrando o seu domínio sobre a criação, demonstrando com ações o seu reino. E vimos também os seus sinais, e passamos por aqui no verso 24,
quando percebemos que ele curava toda sorte de enfermidades, do endemoniado, daquele que convulsionava nas suas doenças neurológicas, daqueles que tinham problemas claramente físicos, os paralíticos, isto é, toda sorte de problemas. E por que ele o fazia? Porque ele apresentava com esta sua conduta o cumprimento da profecia, que ele anunciou claramente em Nazaré, quando leu o texto do profeta Isaías, dizendo: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, eu sou o Messias. Isto em Lucas 4, o cumprimento claro da profecia de Isaías. Percebemos então que o Senhor, com sinais, demonstrava ser quem era. Sinais que, embora grandiosos, são pequenos, perto do que ele faz na redenção, na salvação do perdido, ao colocar-se como rei num reino corrompido, ao qual ele veio transformar, restaurar, redimir. Isso vimos então na semana passada. E o rei então, iniciando a sua jornada como tal, homem, encarnado em seu ministério, cheio do Espírito Santo diante do mundo, ele passa então a dizer a sua lei. Porque uma nação, um povo, um reino, depende da lei do rei, da lei das autoridades sobre ele postas. E não se enganem, nas Escrituras não há democracia. Eu repito para você não ficar com dúvida do que ouviu. Não há democracia nas Escrituras. Mesmo quando o substituto do apóstolo, do discípulo de Cristo, que o traiu, Judas, foi levantado, ele não foi levantado por eleição, e sim pela manifestação clara e direta da vontade de Deus, porque lançaram sortes. O povo de Deus se submete ao rei, ao soberano, ao glorioso Deus. É por causa da corrupção humana que precisamos de outros sistemas de governo. O governo humano é marcado pela corrupção. E a democracia procura ser um meio de limitar a corrupção humana, mas não acaba com ela, porque é a corrupção tratando da corrupção. Nós, povo de Deus, seguimos ao rei, embora num país democrata. Seria o mesmo se estivéssemos num país ditatorial. O mesmo, porque o cristão não segue caminhos políticos. Ele pode exercer função política, mas sempre o fará sujeito ao rei, o Senhor Jesus. Então o rei se apresenta diante de uma numerosa multidão. Diz o verso 25 do capítulo 4, e da Galileia, Decápolis, Jerusalém, Judéia e da além do Jordão, numerosas multidões o seguiam. E o que passa pelo nosso coração, então, se lermos o texto de maneira desavisada e desatenta, é que o Senhor Jesus, então, dirige a sua palavra às multidões. E como nós pudemos observar há pouco, no capítulo 7, versos 28 e 29, as multidões o ouviram. O ouviram e se maravilhavam. Diz o verso 28, estavam as multidões maravilhadas da sua doutrina. 7 e 28. Porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Contudo, irmãos, embora ele falasse diante daquela grande multidão, será que ele falava para aquela grande multidão? Nosso Senhor Jesus fazia a proclamação, e até hoje nós temos o anúncio do Evangelho diante de todos. Nosso Deus nos concedeu a maravilhosa bênção de termos a sua palavra registrada em texto, escrita. E como os povos do mundo
não são povos que sejam letrados em hebraico e em grego. O Senhor concedeu a maravilha da tradução para a nossa língua pátria. E talvez você não consiga ler a Bíblia em russo, mas pode ler em português. E o russo, ao contrário de mim e de você, a lerá na sua língua e nós em português. Queridos, é uma bênção termos isto aqui assim. Isto é a liberdade dada por Deus às pessoas de acessarem a sua revelação. A palavra está em nossas mãos. O som da voz do Senhor Jesus estava solto sobre a montanha. E as multidões podiam ouvi-lo. A proclamação era diante de todos. Irmãos, vocês sabem quem crerá em Cristo Jesus? Vocês conhecem as pessoas só de encontrarem-se com elas? Não, não é? Aperta a mão de alguém. Esse só falta ser crente. Falta só tudo. Falta tudo. Mas é preciso dizer o Evangelho. A voz do Evangelho deve ser solta para o ouvido de todos. Todos ouviram a voz do Senhor Jesus. Estava próximo da montanha, Sermão do Monte, anunciado, e os ouvidos puderam ouvi-lo. Mas a voz do Senhor Jesus falava de coisas totalmente fora do normal para as pessoas que o ouviam. A voz do Senhor Jesus falava de virtudes anormais. O que é normal? Normal é aquilo que acontece com maior frequência, irmãos. Aqueles que estudam matemática, que estudam estatística, têm na palavra normal esta noção. O que mais acontece pode não ser a totalidade, mas é o mais frequente, é o normal. É por isso que nós, quando estamos andando pelas ruas, nos encontramos com pessoas normais, isto é, que estão dentro do espectro mais comum na sociedade, e não nos assombramos. Mas se passa alguém diferente, é anormal, é fora do comum. O normal é o que mais acontece. Nós, proclamadores do Evangelho a todos, ouvimos, ao lado de outros muitos, a palavra do Senhor que anunciava virtudes anormais. Ou você acha que é normal que alguém se alegre por ser humilde? Geralmente o que nós vemos são os orgulhosos humildes, não é? Eu sou humilde. Orgulhosamente eu digo. É normal ser feliz por chorar? Parece até um contrassenso, não é? É anormal. É normal que nós pensemos na mansidão como algo virtuoso, num mundo de correrias e de vitórias na força do braço? Pastor Altamiro, como me lembro da sua pregação no acampamento, pastor, que bênção aquilo. É normal? E assim seguimos por muitas outras anormalidades que há aqui. Virtudes anormais, virtudes que são anunciadas pelo rei para todos ouvirem, mas especificamente para alguns. Especificamente para os anormais. Lá em Gálatas capítulo 5, versos 22 e 23, temos aquele bendito texto do apóstolo Paulo. Vamos comigo até lá? Em que ele, tendo reprovado a libertinagem e exemplificado longamente o que significa a libertinagem, no capítulo 5, ele
fala e registra nos versos 22 e 23. Você já encontrou? Diz lá assim: o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Leia o 24. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Irmãos, é por causa de Cristo Jesus, o crucificado e ressurreto dentre os mortos, que eu e você, crentes em Jesus Cristo, crucificamos a nossa carne. Eu disse há pouco que o culto é uma festa espiritual e como nós somos seres completos, o nosso espírito conduz o nosso físico. Mas o fazemos por quê? Assim, porque novos nascidos, somos transformados em gente diferente do normal. Se eu encontrar você qualquer dia aí e te chamar de anormal, você vai ficar ofendido? Fala anormal. Por causa de Cristo. Tudo bem, anormal? Porque é a loucura do Evangelho. O Senhor Jesus está falando de virtudes para nós, seu povo. Porque aos demais isso não cabe, não são capazes, são anormais, eles são normais, nós somos os anormais, os redimidos em Cristo Jesus. E ele faz isto, irmãos, e o texto nos permite identificar claramente com uma grande diferenciação. Olhe para o texto nos versículos 1 e 2. Capítulo 5 de Mateus, versos 1 e 2. Vendo Jesus as multidões, essas multidões do 4:25, que da Galiléia, Decápolis, Jerusalém, Judeia e da além do Jordão o seguiam. Jesus viu as multidões, subiu ao monte, assentou-se, e então aproximaram-se dele os seus discípulos, e ele passou a ensiná-las às multidões? Não, a ensiná-los aos seus discípulos. O texto é claro e nos mostra que há uma grande diferenciação. A todos a palavra alcança. Não devemos deixar de anunciar a palavra a quem quer que seja. Sigamos o exemplo do Senhor Jesus, que a voz chegue, que a palavra escrita chegue, que a gravação chegue, de algum modo o Evangelho chegue aos ouvidos das pessoas, sabendo de antemão, a palavra do Senhor terá sentido aos seus discípulos, não terá sentido aos demais. Aos normais, loucura. Quero crer, a nós, os anormais, a santidade que frutifica no fruto do Espírito. É uma grande diferenciação e que vai ter no texto ainda como contraponto uma grande e real identificação, a real igualdade. Por favor, atente para este texto e veja que ele está no capítulo 5 do Evangelho de Mateus. Agora folheie algumas páginas adiante e chegue ao capítulo 10, por favor. E você chegando ao capítulo 10, certamente bem depois de concluído o Sermão do Monte, você percebe aí que no versículo 1 se registra: tendo chamado os seus 12 discípulos, deu-lhes Jesus autoridade sobre espíritos imundos para os expelir e para curar toda sorte de doenças e enfermidades. Ora, os nomes dos 12 apóstolos são estes. Esse texto é claramente, diretamente voltado para os 12. É aos 12 que se refere o texto.
A estes o Senhor colocou à parte dos demais discípulos. E a estes ele concedeu certa autoridade, porque estes estavam simbolizando, naquele momento de manifestação do seu reino, aquilo que antes se manifestou, quando o reino do Senhor se expressava em Israel. E o reino do Senhor em Israel se expressava a partir das 12 tribos. Dos filhos de Abraão, de Isaac e de Jacó. E aqueles 12 formaram a nação de Israel. E aqueles 12 que tiveram, sim, algumas alterações pela vontade do Senhor, com a saída de Levi para o sacerdócio, com a introdução dos filhos de José em seu próprio lugar, os 2 filhos de Efraim e Manassés. E essas 12 tribos constituíam o povo de Deus, e deles surgiram os profetas. E os registros da palavra do Senhor pelas mãos destes profetas, povo do Senhor. 12 cabeças. 12 cabeças estão aqui. Um deles cairia sendo substituído posteriormente por Matias. 12. E esses 24, os 12 do Antigo Testamento e os 12 do Novo, estão no capítulo 4 do Apocalipse. Nos 24 tronos dos homens assentados ao redor do trono do Rei. Queridos, estes discípulos que são apresentados no capítulo 10 não eram identificados ainda como sendo os 12 no capítulo 5. Logo, se acontece uma diferenciação posterior para entregar-lhes ministério, e um ministério de início da implantação do reino, sem a presença física do Senhor Jesus, eis aí o registro de Atos dos Apóstolos. Sem Cristo presente, mas no poder do Espírito, os apóstolos anunciando a palavra de Cristo, testemunhando de Cristo. Se isto acontece, e claramente marcado a partir do capítulo 10, a sua constituição como um grupo especial e importante, somente este houve em toda a história do cristianismo para ser tratado como diferente. Somente este. Só o grupo dos 12. Dos 12 veio o testemunho de Cristo. Dos 12 veio o registro do Novo Testamento. Mas cada discípulo, cada um, eu e você, sem diferença, somos os destinatários da pregação do Rei. É por isso que nós podemos ver ao final do versículo 1 do capítulo 5 de Mateus, e em todo o capítulo 2, extenso, não é? Que aproximaram-se os seus discípulos e ele passou a ensiná-los. Esta é a real identidade, irmãos. A palavra do Senhor nas bem-aventuranças, não é para pessoas especiais no meio do povo de Deus. As bem-aventuranças apresentam características comuns a cada um dos novos nascidos. Cada um dos novos nascidos tem da parte do Senhor, pelo poder do Espírito, a expressão do fruto que lemos em Gálatas 5, 22 e 23, aqui também registrada. É por isso que nós, os anormais em relação à sociedade, ouvimos essa palavra e não devemos jamais tratar disso como algo episcopal, hierárquico. Isto é coisa para o pastor. Não. Isto é coisa para o discípulo. O Senhor Jesus apresenta então, e veremos dias à frente, com a graça de Deus, essas características que devem ser nossas. E se nós já nascemos de novo, como diz o registro de João em seu capítulo 15, sem abrir mão jamais de Jesus, porque sem Ele nada podemos fazer, ligados à videira, produziremos fruto,
Se somos cristãos, estas características serão nossas. Se não somos, será percebido, porque pelo fruto se conhece a árvore. A real igualdade, isto é, todo cristão, com as mesmas características, com as suas peculiaridades, mas com essas características aqui. São anormais, mas entre nós não são especiais, são comuns. O reino de Deus, queridos irmãos, que o Senhor Jesus se apossava, mostrava seu domínio aqui, e que tem nessa pregação desta noite uma expressão introdutória quanto ao Sermão do Monte, é expresso, queridos, como já mencionei há pouco, quando ministrava a ceia, e repito agora para a fixação nos irmãos: já e ainda não, já e ainda o será. No capítulo 6, vemos que o Sermão do Monte já está entre nós. Peço que você veja comigo mais uma vez, como vimos semana passada, os versos 9 a 13, demonstrando que o reino já está entre nós hoje. Mateus 6, desde o 9. Portanto, vós orareis assim. Atenção, porque eu vou mudar o texto. Pai nosso que estás nos céus, depois que o Senhor Jesus voltar, seja santificado o teu nome. Somente quando Jesus voltar, venha o teu reino, e então faça-se a tua vontade. É esta oração, irmãos, a oração que o Senhor Jesus modelarmente nos dá, fala do seu reino presente em nós. Lucas 17, versos 20 e 21. Hoje, e expresso a partir de nós no mundo. Cantamos esta manhã uma linda música, que o reino de Deus se manifeste sobre nós e através de nós. E aqui nós vemos a mesma coisa, eu volto a ler desde o 9. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Irmãos, os pedidos que devemos fazer a Deus, tomando como modelo esta oração, são pedidos para hoje. Quando você acordar amanhã cedo, com a graça de Deus acordará, os pedidos são para hoje. O hoje será amanhã. Se em 10 anos você continuar vivo, e se você é crente, continuará crente, não tenho a menor dúvida, acordará daqui a 10 anos, e a sua oração será para hoje. É para hoje, irmãos. O dia em que você está vivo. Hoje, Senhor, seja feita a tua vontade. Hoje, Senhor, seja santificado o teu nome. Hoje, Senhor, que o teu reino venha. Venha, Senhor, por meio de nós. Rei, manifesta o teu reino, pois habitas em nós, e onde está o Rei, está o reino. O reino de Deus hoje. E para você se certificar disso, veja para onde foi que o Senhor nos transportou, conforme registra Paulo aos Colossenses,
em seu capítulo 1, verso 13. Epístola aos Colossenses, capítulo 1, versos 13 e 14. Diz assim: Ele, e se refere ao Pai, mencionado no versículo 14, Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Irmãos, estes versos falam de fatos já consumados. Porque o texto diz que Ele já nos libertou. E o texto diz que Ele já nos transportou. E Ele diz que Ele o fez porque nós fomos redimidos, verso 14. Ele diz que Ele o fez porque nós tivemos os nossos pecados pagos. Remissão dos pecados. Logo, desta maneira, com este poder de Deus agindo sobre nós, onde estamos nós hoje, irmãos? Nós somos transportados para o reino do Filho do amor do Pai. Este é o meu Filho amado em quem tenho o meu prazer. Que o nosso prazer esteja no Senhor, irmãos, e nos submetermos a Ele, em termos da parte dEle o desenvolvimento, o crescimento do nosso coração, com o fruto do Espírito e com as características que as bem-aventuranças apontam, que devem ser nossas. Creio que tenham sido já percebidas por vocês em seus próprios corações, por ação do Espírito, mas não se satisfaça com o que você já tem. Humilhe-se diante de Deus. Sirva a Deus. Cresça diminuindo, como fez João Batista. Porque lá em João 3,30 você sabe o verso de cor. João disse diante do ministério de Cristo. Você se recorda? João 3,30. Importa que Ele cresça e que eu diminua. Assim, bem-aventurados, irmãos, são os súditos do Rei, os súditos de Cristo. Que o nosso Senhor Jesus tenha misericórdia de nós e nos abençoe com a maravilha da bem-aventurança por estarmos no seu reino.